Imagine um cenário marcado pela corrupção, pela degradação moral e pela perda quase total de valores. Um tempo em que homens e mulheres haviam se afastado tanto de Deus que já não distinguiam mais o certo do errado. Era uma sociedade mergulhada na escuridão espiritual, onde a violência, a injustiça e a imoralidade se tornaram parte da rotina. Um lugar onde a depravação era tamanha que pessoas tentavam forçar relações até mesmo com os anjos enviados pelo Senhor. É nesse ambiente sombrio que surge a figura de Ló, um homem cuja vida foi marcada por escolhas arriscadas, consequências dolorosas e também pela intervenção direta do Deus Todo-Poderoso. Sua história não é apenas um relato antigo, mas um verdadeiro alerta para todos nós. Hoje você vai mergulhar comigo na impressionante narrativa desse personagem bíblico, uma história que atravessa gerações e que ainda fala fortemente aos nossos corações. Por isso, já deixe o seu like, se inscreva no canal e fique comigo até o fim, porque cada detalhe desta história vai te surpreender. Ló era sobrinho de Abraão e desde cedo esteve ligado à família escolhida por Deus para cumprir promessas grandiosas. Quando seu pai faleceu, ele não permaneceu em sua terra de origem, mas seguiu viagem com Abraão, deixando para trás a região de Ur dos Caldeus. Essa decisão foi o início de uma jornada marcada pela fé, mas também por escolhas humanas que mudariam para sempre o rumo de sua vida. Durante os primeiros anos de convivência com seu tio, Ló prosperou muito, seus rebanhos aumentaram, suas tendas se multiplicaram e ele desfrutava da bênção que repousava sobre Abraão. Mas com o tempo, tanto ele quanto seu tio se tornaram tão prósperos que a terra já não era suficiente para os dois viverem juntos. Surgiram contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e a tensão começou a crescer a ponto de colocar em risco a própria união da família. Foi então que Abraão, sempre sábio e pacificador, tomou a iniciativa. Ele se aproximou de Ló e disse: "Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Escolhe a terra que desejares, e eu ficarei com o que restar." Esse gesto revela muito sobre o coração de Abraão. Ele não colocou seus próprios interesses em primeiro lugar. Ao contrário, abriu mão de sua vantagem para manter a paz. Porém, a escolha oferecida a Ló revelaria algo profundo sobre seu caráter. Quando recebeu a oportunidade, Ló não hesitou. Ele ergueu os olhos e contemplou as campinas férteis do Jordão. A região era verdejante, parecia um verdadeiro jardim, um paraíso em meio ao deserto. Era a terra ideal para seus rebanhos, uma escolha que qualquer pessoa consideraria lógica. E assim, sem pensar duas vezes, Ló decidiu: "É aqui que vou viver." Mas havia um detalhe que seus olhos não enxergaram. Aquela região ficava próxima de Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua extrema maldade. Ló deixou-se guiar pela aparência e pela promessa de prosperidade material, esquecendo-se do mais importante: a presença e a direção de Deus. Essa escolha se tornaria um divisor de águas em sua vida. O que parecia vantajoso seria, na verdade, a porta de entrada para perigos espirituais inimagináveis. Instalado próximo de Sodoma, Ló logo percebeu a realidade que o cercava. As cidades viviam mergulhadas em práticas corrompidas, onde a injustiça era comum, a violência fazia parte do cotidiano e a imoralidade era celebrada abertamente. Era como se o pecado tivesse se tornado parte da identidade do povo. Mesmo assim, Ló permaneceu ali, tentando manter sua fé em meio àquele ambiente poluído. Mas a convivência com tamanha corrupção começou a expor sua família a riscos cada vez maiores. Isso nos faz refletir. Quantas vezes escolhemos lugares, amizades ou caminhos que parecem vantajosos à primeira vista, mas que pouco a pouco vão enfraquecendo a nossa comunhão com Deus? O tempo passou, e então chegou o momento em que o Senhor decidiu agir. O clamor contra Sodoma e Gomorra havia subido até os céus. Deus, em sua justiça, não ignoraria mais tamanha perversidade. Ele enviou 2 anjos para visitar a cidade, e ao chegarem, foram recebidos por Ló. Ao vê-los, Ló mostrou hospitalidade,
Abriu as portas de sua casa e os acolheu, oferecendo abrigo e refeição. Ele sabia que aqueles homens não eram comuns. Sua atitude de respeito e cuidado contrastava fortemente com o ambiente hostil da cidade. Mas a maldade de Sodoma logo se manifestou. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. A cena é chocante e revela o nível de corrupção em que a cidade havia mergulhado. Não havia mais limites, nem pudor, nem temor a Deus. Era como se a consciência humana tivesse sido apagada, deixando apenas o desejo desenfreado pelo mal. Ló, desesperado, tentou resistir. Implorou para que não cometessem tamanha perversidade, mas a pressão aumentava a cada instante. Foi nesse momento que os anjos intervieram. Com poder celestial, feriram de cegueira aqueles homens violentos, frustrando seus planos malignos. E ali, diante de Ló, revelaram a verdadeira missão de sua visita. Eles não estavam apenas de passagem, mas haviam sido enviados para anunciar o juízo de Deus. O tempo de Sodoma havia acabado. A maldade tinha atingido o limite, e o Senhor havia decidido destruir completamente a cidade. Então, veio a ordem clara e direta. Os anjos disseram a Ló: reúna sua família e saia imediatamente deste lugar, pois o Senhor vai destruir esta cidade por causa de sua extrema maldade. Era um aviso urgente, um chamado à obediência e à pressa. Não havia tempo a perder. O que parecia impossível estava prestes a acontecer. O Deus justo e santo não suportaria mais tanta iniquidade. Era hora de escapar, de deixar tudo para trás e de correr pela própria vida. Mas havia um problema. Nem todos na família de Ló acreditaram. Alguns zombavam, outros duvidavam, e o coração de sua esposa estava dividido entre a obediência e o apego às riquezas e a vida confortável de Sodoma. Esse momento nos mostra que, diante do juízo divino, não existe espaço para indecisão. Ou se obedece, ou se perece junto com aqueles que rejeitam a Deus. A tensão era palpável. O julgamento estava às portas. A cidade inteira estava prestes a ser consumida pelo fogo vindo do céu. E a vida de Ló e de sua família dependia unicamente de uma decisão: obedecer ou não à voz de Deus. E é exatamente nesse momento dramático que a nossa narrativa faz a transição para a continuação da história, onde veremos como Ló reage ao chamado divino, qual foi o destino de sua família e o impressionante desfecho da destruição de Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló não conseguiu resistir à tentação de olhar para trás. Enquanto o fogo e o enxofre desciam sobre Sodoma, sua curiosidade e apego ao passado a traíram. Lentamente, diante dos olhos aterrorizados de Ló, ela começou a se transformar, cristalizando-se em uma coluna de sal. A cena era aterradora e silenciosa, mas ao mesmo tempo profundamente simbólica. A coluna de sal permanecia como um monumento solitário, um lembrete eterno de que a desobediência e a falta de fé têm consequências irrevogáveis. A hesitação em obedecer a uma ordem divina, por mais simples que parecesse, custou-lhe a vida e a salvação completa. Ló, paralisado pela dor, sentiu a solidão de sua responsabilidade pesar sobre seus ombros. A perda de sua esposa não era apenas física, mas carregava consigo o peso moral e espiritual do fracasso de sua família em obedecer às instruções divinas, marcando o início de uma jornada de trauma e escolhas difíceis. Ainda em choque, Ló conduziu suas duas filhas para Zoar, a única cidade da planície que havia sido poupada da destruição. Mas a segurança que esperavam encontrar não acalmava seus corações. Cada ruína que viam, cada vestígio de cinzas e fumaça no horizonte, lembrava-os do desastre e do julgamento que haviam testemunhado. O medo e a tensão acompanhavam cada passo, e Ló sentia-se responsável não apenas por protegê-las, mas por compreender o que ainda poderia acontecer se não encontrassem um caminho seguro e correto. A proximidade com o mundo que foi destruído era insuportável. E eles sabiam que a verdadeira salvação estava longe daquela paisagem de desolação. Decidindo se afastar da cidade e de qualquer tentação ou lembrança do passado, Ló e suas filhas refugiaram-se nas montanhas, em uma caverna isolada e fria.
A escuridão envolvia o lugar, e o vento cortante parecia carregar com ele os ecos da destruição de Sodoma. A sensação de isolamento físico se misturava à solidão emocional e espiritual. Ló estava exausto, seus pensamentos pesados com culpa, medo e incerteza sobre o futuro. O silêncio da caverna era quase palpável, e cada ruído pequeno parecia amplificado, lembrando-os da fragilidade de sua situação. A vida que conheciam havia sido pulverizada, e no vazio daquele refúgio, eles se confrontavam com as consequências de suas escolhas e a incerteza do amanhã. O desespero das filhas crescia a cada dia. Elas temiam não apenas pela própria sobrevivência, mas pela continuidade da família e da linhagem. Naquela época e cultura, a descendência era um dos bens mais preciosos, um sinal da bênção divina e da perpetuação da história familiar. Sentindo-se abandonadas e sem perspectivas de um futuro seguro, em uma montanha deserta sem outros homens por perto, tomaram uma decisão extrema. Embriagaram o pai e, em noites sucessivas, deitaram-se com ele, cometendo um ato de incesto. A escolha delas, motivada pelo medo e pela falta de compreensão plena das consequências morais, teve impactos que se estenderiam por gerações. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, fundadores dos povos moabitas e amonitas, que mais tarde seriam conhecidos como adversários do povo de Israel. A narrativa destaca como decisões tomadas em desespero, sem fé ou orientação, podem criar repercussões profundas e duradouras. Enquanto viviam na caverna, cada dia era uma mistura de sobrevivência e reflexão. O frio cortante e a escuridão constante eram lembretes físicos da tragédia que haviam deixado para trás. Ló frequentemente refletia sobre suas escolhas. A decisão de habitar perto de Sodoma, a confiança em riquezas e conforto, a hesitação em seguir a plena direção divina. Ele percebia que, embora tivesse sido salvo do fogo, não estava livre das consequências das decisões tomadas por si mesmo e por suas filhas. Cada reflexão trazia dor, mas também a oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. A experiência na caverna, embora traumática, foi um tempo de confronto com a realidade de que a proteção divina não nos isenta das nossas próprias responsabilidades. A história de Ló nos ensina que mesmo a salvação e a proteção divina não eliminam a necessidade de discernimento, fé e prudência. O isolamento e o trauma não apenas testam a resiliência, mas também revelam vulnerabilidades que podem levar a erros graves. O contraste entre Ló e Abraão é profundo. Enquanto Abraão prosperou e se manteve firme na fé, obedecendo a Deus incondicionalmente, Ló, mesmo salvo, experimentou sofrimento devido a escolhas guiadas pelo medo, apego ao material e influência do ambiente corrupto. A vida de Ló é um lembrete de que nossas escolhas, por menores que pareçam, moldam nosso destino e nosso caráter. Além disso, o impacto histórico do incesto de suas filhas mostra como nossas ações podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também futuras gerações. Moabe e Ben-Ami se tornaram fundadores de povos que desempenharam papéis importantes e muitas vezes conflitantes na história bíblica, lembrando-nos que escolhas erradas têm efeitos duradouros e repercussões inesperadas. Ao contemplarmos a vida de Ló após Sodoma, percebemos que a fé e a obediência não são apenas conceitos abstratos, mas princípios que moldam nossas decisões e nosso destino. Mesmo diante de erros e tragédias, sempre há lições a aprender. A necessidade de confiar em Deus, de não ceder ao medo ou ao desespero, e de reconhecer que nossas ações têm peso e significado. Ló nos mostra que a proteção divina não substitui a responsabilidade pessoal e moral. Assim, a história de Ló se torna um alerta e um ensinamento. Devemos refletir sobre nossas escolhas, sobre como reagimos diante do perigo e da tentação, e sobre a importância de manter a fé firme, mesmo quando o ambiente ao nosso redor é corrompido ou desafiador. Cada decisão importa, cada passo pode moldar o futuro e impactar aqueles que virão depois de nós. Se esta história trouxe reflexão ao seu coração, deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Inscreva-se no canal, ative o sininho
e continue explorando conosco outras histórias de fé, escolhas e consequências. Que Deus fortaleça sua fé, guie suas decisões e ilumine seu caminho todos os dias. Até o próximo vídeo.